Olá pessoal, bem-vindos ao GeekFX. Hoje faremos uma homenagem a uma verdadeira lenda das artes marciais e dos filmes de ação, o Chuck Norris. Nós fizemos aqui essa figura, né, com o corpo falco, né, do falco ruivo, lembrando aí o herói, ele é meio lourado, meio ruivo, né, e aqui deu para homenagear a figura do Chuck Norris. Só que antes eu quero pedir a você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para notificações. Vamos lá. Bom, eu recebi a notícia ontem, né, dia 20, mas ele morreu no dia 19, né? Segundo as minhas fontes aqui. O ator tinha 86 anos. Perdemos, ou melhor, a cultura pop perde um dos maiores, se não o maior herói de cinema, né, de ação. Né? Um dos meus favoritos, né? O Chuck Norris. Sempre falo dele aqui no canal, comparo ele a figuras do G.I. Joe, do Falcon. Às vezes eu até tinha prometido ter um vídeo só falando dele. E hoje vou cumprir essa promessa e quem sabe no futuro faremos um vídeo mais especial, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco aqui dessa lenda. Primeiro, pessoal, esse vídeo, vou mostrar aqui essa figura, né, que eu acabei montando aí para homenagear o Chuck Norris. É uma figura que eu fiz em cima de um corpo Falcon, né? Peguei alguns acessórios feitos aqui no canal, que caiu muito bem, né, com a figura dele do personagem Braddock, né, dos filmes do Chuck Norris, né? Não é meu filme favorito dele, meu filme favorito é Comando Delta, mas coloca aí, né, nos comentários qual é o seu filme favorito, né, do Chuck Norris, né? Imagina aí que cada um tem o seu favorito. O meu é o Comando Delta disparado, mas não deu para fazer de uma, né, assim, rápido, né? O que eu tinha aqui foi montar o General Braddock. Mas vamos nessa, vamos falar aqui um pouquinho do personagem, ou melhor, do Chuck Norris, né, e depois dos seus personagens, né? Vamos viajar um pouco no cinema, vamos lá. Vamos, pessoal, falar um pouco aqui do ator, né, e da pessoa do Chuck Norris, e enquanto isso vocês vão ir olhando cenas de filmes e a figura aqui em homenagem ao Chuck Norris, ok? Serve até se alguém quiser criar, né, o Chuck Norris já pode servir de referência, mas enfim. Carlos Ray Norris Jr., né, mais conhecido como Chuck Norris, nasceu em 1940 nos Estados Unidos, né? Mais conhecido entre a galera aqui, né, o americano. Antes de se tornar um ícone de cinema, ele construiu uma carreira sólida nas artes marciais. Era um cara que lutava de tudo, né? Taekwondo, karatê, jiu-jitsu, até uma luta brasileira ele lutava. O cara era o cara. O nome Chuck, na verdade, não é o nome dele, né? É um derivado do nome Carlos, quando ele estava lá na Coreia do Sul, né, que ele foi com uma base americana lá, e ele foi campeão mundial de karatê, acho que 6 vezes, se eu não me engano. Treinou ninguém menos que celebridades e atores de Hollywood ao longo dos anos, né? E vamos falar um pouco aqui de Chuck Norris e as artes marciais, né? Ele não é só um autor, é um verdadeiro mestre. Ou não, ele desenvolveu seu próprio estilo de luta, o Wushu, Kung Fu, e foi responsável por popularizar as artes marciais nos Estados Unidos, junto com nomes como Bruce Lee. Então ele lutou com o Bruce Lee, vejam aí, pessoal, esse pedaço da história é incrível, né? Eles, segundo a lenda aí, né, eles invadiram, deram uma propina pro cara lá no Coliseu, lá em Roma, na Itália, e fizeram essa que, na minha opinião, acho que é a maior luta de artes marciais da história do cinema. É uma luta incrível, 2 mestres aí. Vou falar aqui um pouco mais da filmografia do Chuck Norris. Vejam aí o Wolf McQuade, 83, né? Parece que ele tá aí preso, né? De repente, ó, ele dá porrada aí nos bandidos, ainda pega uma arma. Veja aí o filme, né, que foi inspiração para a figura, o Braddock, o Super Comando, de 84. Ele mostra aí sua perícia na selva. Vejam toda a caracterização do personagem que foi utilizada aqui para a customização da figura.
Aí um dos meus segundo favorito, né? Invasão Estados Unidos, 85. O Chuck Norris faz um ex-agente da CIA, o Matt Hunter. Veja, aquela primeira cena ali foi a entrada do shopping, e essa aqui é super legal, né? Ele parece que tem visão de raio-x. Ele enxerga ali os dois caras atrás da porta, não sei como. E olha lá, ele atira nos dois, mas com um lançador de granada, né? É super legal, esse filme é muito interessante, né? As cenas de ação, olha lá, ainda toda a sua, já sai com toda a sua frieza ali de boa. Bom, aí o meu favorito, o Delta Force, minha cena favorita é justamente essa cena aí, onde ele lança os foguetes, né? Ele sai nessa moto aí com esse lança-foguetes. Na hora que ele chega na cena, a turma sai correndo aí, os caras foge, o cara chegou ali, o exército de um homem só, que era muito comum nos filmes ele trabalhar sozinho, mas também ele era um general, né? Bom, aí o Braddock 3, o resgate, onde ele tá aí preso e consegue sair, né? Então essa cena bem bacana. Braddock 3, o resgate de 86, e essa daqui é interessante, né? Ali é o Billy Drago, ele joga o Billy Drago com um traficante, né? Um chefão do tráfico, e ele vai como Superman ali atrás do Billy Drago, olha lá. A cena é incrível de paraquedas, né? Ele pega o cara, ó, e no último segundo ali ele abre o paraquedas. Aqui é a série do Texas Ranger, o Walker, que foi de 93 a 2001, muito legal, né? Uma cena aí de combate. Ele sempre gostava de lutar com alguém que entendesse de artes marciais. Bem interessante aí. Para fechar, Mercenários 2, 2012, ele faz aí um mercenário, né, o Broker. E veja aí a turma tomando porrada, o Stallone ali, né? A turma toda dos mercenários. E vejam só, todo mundo fica surpreso, pô, cadê o exército, cadê, pô, até o tanque, né, é atingido, e a turma fica sem saber, e olha só quem aparece, né. Ó, essa cena é icônica na história do filme de ação, reuniu aí dos principais artistas dos filmes de ação dos anos 80 e 90 também, e aí chega a figura do Broco, amigo aí do Stallone, né? Bom, pessoal, podia ter trazido outros filmes, mas esses foram os que eu escolhi aqui para apresentar o Chuck Norris. Bom, pessoal, falar aqui um pouco da figura, né? Customizada. Ontem, quando eu recebi a notícia do falecimento do Chuck Norris, disse não, vou fazer aqui um vídeo para tudo aqui no canal, para justamente fazer o vídeo do Chuck Norris, né? Aí peguei aqui, né, uma Red que já estava no plano, não foi improviso. Essa cabeça do Falcon ruivo, eu tinha essa reservada aqui para fazer a customização, né, do Chuck Norris versão Falcon. É o que mais lembrava ele, né? Tinha barba, o cabelo não é tão louro, não tão... é meio ruivo, né? Meio lourado, enfim. Achei que ficou mais parecido com o Chuck Norris. E, lógico, o projeto inicial era fazer o Chuck Norris Comando Delta, que é meu favorito, né? Eu tinha até a intenção de fazer a moto, mas enfim, aí depende de vocês, pessoal. Mas vamos aqui falar do que foi feito aqui nesse projeto. Bom, aí eu peguei aqui um traje do Falcon Turbocopter, né? E coloquei aqui um gorgurão, né, na cabeça dele com a faixa, né? Se não me engano a faixa é verde ou é preta mesmo, no filme não dá pra ver ao certo, é meio sujado, né? O cara tá ali na luta, então ficou legal aqui a faixa preta, né? Se botar essa faixa vermelha fica muito lembrando o Rambo, mas enfim. Dentre os acessórios tinha praticamente tudo da figura até lançada recentemente aí, né? Tem a distribuição da Sideshow, a figura oficial, vejam aí do lado, que é praticamente aí o Missing Action, né? Da MGM, logo tem os direitos autorais, né? É Infinity Studio Collectibles, né? Esse aí, vejam aqui, ó, do lado o meu, vou botar aqui a cabecinha dele,
E aí do lado eu tenho aqui a figura lançada aí pela Infinity Studio Indie Collectibles, né? Que tem aí a linha num tamanho 1/6, né? 30 centímetros, e muitos dos acessórios já tinha aqui das outras figuras dos comandos em ação. Aí eu coloquei aqui um cinto suspensório padrão, né? Muito parecido com o do... Não me parecido não, exatamente o do freio de batalha, né? Do Grunt, com a mochila, que é a mochila. Né, todos os acessórios já tinha aqui, cantil, lanterna, que inclusive tem no próprio filme, né? Lógico, tinha aqui a M16, que foi a arma que ele usa aí no filme. Então isso não tive muito trabalho, né? Praticamente eu tinha todos aqui acessórios, né? Se eu não me engano, na figura faltou só o binóculo, né? Mas deu aqui para representar e fazer essa homenagem, e acabei deixando assim. Vou deixar até na estante aqui ele desse jeito, né? Achei que representa bem essa versão aí do Chuck Norris. Então, e lógico, como para dar um ar mais diferente, né? Coloquei as Uzis, as duas Uzis na mão dele. Não tem nada a ver com esse filme do Braddock, né? Mas eu quis pôr justamente para fazer uma referência a um clássico, A Invasão dos Estados Unidos, né, que eu acho um filme bem legal do Chuck. Não tem um filme que não seja bom tendo esse cara, né? Enfim, pessoal, isso aqui foi o personagem aqui que nós criamos como homenagem ao Chuck Norris. Então, isso, pessoal, no impacto cultural, Chuck Norris virou mais do que um ator, né? Ele virou um mito na internet. Então tudo se dizia, Chuck Norris é imbatível. Então, essa fase, conhecida aí como Chuck Norris Facts, transformaram ele em uma figura quase sobrenatural. Aquele cara que não perde luta, não envelhece e resolve tudo, né? Na base aí do velho bom, da velha boa arte marcial. E é claro, no mundo do colecionismo, como mostrei aqui mais cedo, né, quando eu fiz aqui o review do boneco, foi lançada essa peça aí pela Infinity Studio Indie Collectibles, né, inclusive foi distribuída pela Sideshow. Eu não tenho essa figura, gostaria muito de ter adquirido, mas como eu falo aqui às vezes nos vídeos, né, tá meio complicado colecionar um cesto pelos preços que essas figuras estão. E lógico, esse aí foi a base, né, para essa customização feita aqui com a figura do Falcon. Então, e teve outras figuras, né? Mas como o canal aqui fala de figura 1 para 6, esse daí é o top, né? Que é o Coronel James Braddock, do filme Missing Action. Enfim. Então quem tem essa peça aí na sua coleção, parabéns, você tem um pedaço aí, né, da cultura pop. E é isso, pessoal. Então, pessoal, não podia deixar de ter o card, né, aqui do canal, baseado no G.I. Joe Classify para o Chuck Norris, né? Aí colocamos aqui, ó, Super Comando, Carlos Ray Norris Jr., Chuck Norris. Função general, né, por conta até do personagem aqui, o General Braddock. Especialidade principal aí, realmente, o Super Comando, Exército do Homem Só. Ele é chamado quando a missão requer apenas um ser humano aí, então como o cara vale para um exército, chama o Super Comando. Especialidade secundária, lógico aí, artes marciais. Local de nascimento, Ray, Oklahoma, Estados Unidos. O Ryan, né? É uma cidadezinha em Oklahoma. Enfim. Então, antes de se tornar o ícone do cinema, Chuck Norris já demonstrava a disciplina e a força de um verdadeiro super comando. De uma infância simples ao topo das artes marciais, ele se tornou campeão mundial e desenvolveu um estilo próprio, transformando sua habilidade em uma missão de vida baseada em honra, foco e superação. Nas telas, levou seu espírito para personagens inesquecíveis, consolidando-se como um herói de ação em filmes como Comando Delta,
em confrontos marcantes ao lado de Bruce Lee. Mais do que ator, tornou-se um símbolo na cultura pop, um verdadeiro mito que representa a coragem, disciplina e o poder de nunca recuar. Dentre suas classificações, lembrando que essa história aqui eu quis deixar a história do próprio Chuck Norris, não quis colocar ele aí também como... Não precisa, né? Nenhuma história como essa, o cara já é um herói. E aqui não tem negócio de nível 3, nível 2, nem nível 1. O cara é nível 4, se a gente for olhar todas as classificações ali, a maioria delas, né? Então aqui, nível 4, operações secretas, já por conta daqui do super comando, né? Nível 4, artes marciais. Nível 4, atirador, né? Porque ele não errava um aí. O filme lá dos Mercenários 2 que diga, né? E nível 4, liderança. Mesmo sendo um lobo solitário, o Chuck Norris, quando aparecia em conjunto, né? Até por conta de ser general aqui, General Braddock, né? Ele se demonstra um bom líder. Mas diz aí, pessoal, qual das classificações do universo do G.I. Joe, né? Classify, né? Que o Chuck Norris poderia também se encaixar. Coloquei aqui a minha opinião, né? Lógico, cada um tem a sua. Bom, pessoal, chegamos no final de mais um vídeo, né? Eu quero dizer aqui que eu fico muito triste, né? Com a perda aí do herói, do Chuck Norris, né? Chuck Norris representa disciplina, força, carisma e uma presença única no cinema, né? Uma das últimas palavras dele foi: eu não envelheço, eu evoluo. Isso ele depois de um treino de boxe, né? Acho que é uma semana atrás, segundo aí as pesquisas que eu fiz aqui para esse vídeo, né? Isso ele com 86 anos, acredito aí é chamado de Deus aí para alguma missão. Com certeza esse cara não foi em vão não. Esse cara era uma figura única. Era uma figura muito presente na minha infância, né? E muito do que eu coleciono de comandos em ação é graças a essa figura aqui, esse cara, Chuck Norris. Lembro como hoje os filmes que eu assistia lá na minha infância, né, o Comando Delta, né, o Invasão aos Estados Unidos e todos os outros filmes, principalmente o que ele luta lá com Bruce Lee. E a gente assistia lá no interior com a turma e todo mundo queria ser o Chuck Norris. Ele era realmente um cara único. Então ele foi mais que um ator, ele é um símbolo de uma era, né? Então uma inspiração para muita gente até hoje. É uma inspiração aqui para esse canal. Muitos dos vídeos dos heróis de batalha, né, de guerra, de filme de ação, inspirado em figuras como Chuck Norris, Schwarzenegger, Stallone, o próprio Bruce Lee, né? E aí o Van Damme. Se eu fazer aqui uma lista, né, me perdoe se eu esqueci alguém, Steven Seagal, enfim, esses caras marcaram toda uma geração e com certeza inspira novos atores e novos personagens aí do universo do filme de ação. Então essa é a nossa homenagem do Geek FX a um dos maiores heróis de filme de ação, né? O cara, ele não como ator, como herói, o cara lutava, né? Ele era atleta nessa área de artes marciais, então era uma figura única. E é isso, pessoal. Quero agradecer a audiência de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para notificações. Até o próximo vídeo. Chuck Norris, para sempre. Até mais.